Alô galera, alô pessoal, aquele abraço! Aqui estão 8 técnicos que permanecem comandando as equipes do Brasileiro ou que já saíram, ou foram demitidos ou pediram para sair, como são os casos aqui do Eduardo Cudê do Internacional, do Dair Helman do Fluminense, os demitidos, o Domênico Torren pelo Flamengo e Vanderlei Luxemburgo da equipe do Palmeiras. Aqui é o G8 do Brasileiro. Do líder São Paulo, que tem o Diniz, até o oitavo colocado, que é o Santos, que tem o técnico Cuca, o Alexis Stivel. Para ter um papo com você sobre essa questão agora, essa interrogação que eu coloco nesse momento. Esses 8 clubes estão onde estão, na parte de cima da tabela do Brasileiro, porque mantiveram seus técnicos ou os técnicos foram mantidos por esses clubes por estarem na parte de cima da tabela. Vou bater um papo em seguida sobre esse assunto com você. Não esqueça, hein? Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades aqui do meu canal, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho e, claro, dar um like, dar um joinha pro Paulinho. Roda a vinheta! Vamos começar a desenvolver nosso bate-papo aqui no Plantão do Paulinho sobre estes 8 clubes que estão na parte de cima da tabela. São Paulo é líder, Flamengo é segundo colocado, o Galo é o terceiro, o Internacional é o quarto colocado, aí vem o Grêmio em quinto lugar, o Palmeiras em sexto, o Fluminense na sétima posição e o Peixe em oitavo lugar. Por que estão esses 8 técnicos aqui? Aí você vai dizer o seguinte para Paulinho, para um pouquinho, o Domi não está mais no Flamengo, o Lucha saiu do Palmeiras, o Cudê está fora do Inter, o Odair Helman não está mais no Fluminense. Lembrando o seguinte, ó, desses 8 clubes aqui, do G8, do líder São Paulo até o oitavo colocado, o Santos, esses 2 aqui não demitiram seus técnicos. Se o Cudê não quisesse ir para o Celta de Vigo, estaria treinando o Inter até hoje. Aliás, o Celta jogou nesta quarta-feira, empatou fora de casa com o Getafe em 1-1. A rodada na Espanha segue em andamento ainda. Por enquanto, o Celta de Vigo do Cudê ocupa a oitava posição. São 4 vitórias na sequência e um empate. Então, 4 vitórias e um empate. O Celta do Cudê volta a jogar no dia 30, semana que vem, próxima quarta-feira, em casa contra o Huesca. Então é o seguinte, se o Cudê não quisesse ir para o Celta de Vigo, estaria até hoje comandando a equipe do Internacional. Então o Inter não teria demitido o Cudê. Fluminense, Odair Helman. Se não fosse para o mundo árabe, estaria até hoje comandando a equipe do Fluminense. O Abelão está comandando o Inter, o Marcão comanda a equipe do Fluminense. As 2 demissões, isso sim, Domênico Torren foi demitido pelo Flamengo. Para ter uma ideia, quando o Torren foi demitido pelo Flamengo, vou passar inclusive aqui o histórico, o Flamengo era terceiro colocado no Brasileiro, estava classificado, Flamengo classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América para enfrentar o Racing Clube e classificado também, demitido aqui o cara, ele colocou o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil para enfrentar o São Paulo. O que aconteceu? O Flamengo foi eliminado da Libertadores da América pelo Racing e da Copa do Brasil pelo São Paulo. Mas quem treinou o Flamengo na Libertadores contra o Racing e da Copa do Brasil contra o São Paulo foi Rogério Ceni. Então não foi esse cara que eliminou o Flamengo da Libertadores e da Copa do Brasil. Né? Ele deixou o time classificado na Libertadores e também na Copa do Brasil. Luxemburgo foi demitido pelo Palmeiras, né? Em meio ao Campeonato Brasileiro. Realmente o Palmeiras não estava muito legal. Daqui a pouco eu vou passar onde estava o Palmeiras e onde está hoje o Palmeiras. Certo? E com o Lucha, o Palmeiras estava classificado de forma antecipada. Faltava uma rodada para terminar ainda a fase de grupos da Libertadores e ele deixou o Palmeiras classificado já com uma rodada de antecedência para outra fase, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E ele nem começou a disputar a Copa do Brasil contra o Bragantino, porque ele já foi demitido antes, aí o Abel Ferreira foi quem assumiu o comando técnico da equipe do Palmeiras. Bom, o nosso bate-papo, a nossa interrogação, a nossa dúvida é, e eu coloco em debate, em discussão, esse assunto. Eu vou até dar minha opinião aqui, obviamente, estou aqui para dar opinião, né? A pergunta é, esses 8 clubes aqui, certo? Do São Paulo líder até o Santos oitavo colocado, estão onde estão? Na parte de cima da tabela, porque mantiveram seus técnicos? Tirando aqui o Domi e o Lucha que foram demitidos, esses 2 aqui não permaneceram porque quiseram sair. Então, do São Paulo até o Santos, estão onde estão na tabela do Brasileiro porque mantiveram os seus técnicos ou os técnicos foram mantidos por seus clubes estarem na parte de cima da tabela? Essa é a questão. E a minha opinião é, sempre, aqui no Brasil, nós somos resultadistas.
Nós gostamos de equipes que vencem, equipes que estão brigando por títulos, equipes que estão, no caso do Brasileirão, pontos corridos, na parte de cima da tabela. Nós não... Isso aí é, assim, ó, é uma mentira, aspas, é uma mentira dizer que nós aqui gostamos do trabalho, valorizamos o futebol bem jogado, valorizamos o trabalho bem feito. Mentira! Não é assim. Os clubes não pensam assim. Os clubes pensam no futebol de resultado. Não deu resultado, está demitido. Diniz só continua no São Paulo porque o São Paulo, que joga hoje contra o Grêmio, jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, porque está nas semifinais da Copa do Brasil e porque o São Paulo é líder do Brasileiro. Se o São Paulo não fosse líder do Brasileiro, estivesse mais atrás na tabela, mais para baixo, até por aqui, ó, onde está o Inter em quarto lugar, talvez na sexta posição está o Palmeiras, por exemplo, o Diniz já não seria mais técnico do São Paulo, certo? Não seria mais técnico do São Paulo. Se o Cudê, que está no Internacional, que estava no Internacional, saiu para o Celta de Vigo, fosse mal no Brasileiro, ele teria sido demitido pelo Internacional. Não estaria no Internacional. O Odair Hellmann, se estivesse mal no Brasileiro, ele pediu para sair, mas se não pedisse para sair, se estivesse mal no Brasileiro, teria sido demitido. Então a questão é a seguinte, essa história para mim de que, tem que manter os técnicos, viu aí, ó, os clubes que mantiveram seus técnicos estão na parte de cima da tabela. É balela, é cascata. Os clubes só mantiveram seus técnicos porque estão bem na tabela. Só por isso. Caso contrário, demissão. Só tem um cara que é permanente no cargo. Esse cara aqui, ó. Renato Portaluppi. Deus, ídolo tricolor, campeão do mundo em 83 com o Grêmio, fez 2 gols contra o Hamburgo, da Alemanha. Recentemente, deu ao Grêmio como técnico os grandes títulos de Copa do Brasil, de Libertadores da América, de Recopa Sul-Americana. É o atual tricampeão gaúcho, o Renato. O Renato só sai do Grêmio se quiser. E aí vem a informação, né? O Renato só não vai sair do Grêmio, porque não quer sair do Grêmio, então ele vai permanecer no Grêmio até dezembro de 2022. Estamos em dezembro de 2020, ele vai ficar até dezembro de 2022. Esse cara aqui só sai do Grêmio se quiser, não será demitido. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrarmos os clubes que acabaram demitindo seus treinadores desde o começo da competição. São 17 demissões. Aqui eu não conto, por exemplo, as saídas do Cudê, que por conta própria pediu para sair, do Odair, que por conta própria pediu para sair do Fluminense. Não conta essas duas trocas. Conto apenas os clubes que demitiram seus técnicos ao longo do Campeonato Brasileiro. Vou trocar a tela para mostrar, portanto, esse levantamento que eu fiz. O Goiás e o Botafogo, por exemplo, demitiram 3 técnicos no atual Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência, com 2 técnicos demitidos, o Bahia, o Corinthians e o Curitiba. E com um técnico, aí vem uma relação aqui, né? Uma turma. Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo, Palmeiras, Sport Recife e também o Vasco da Gama. Então, são 18 demissões. Eu falei 17 antes, são 18 demissões na Série A do Brasileiro. Os campeões de demissões, Goiás e Botafogo, que estão lá embaixo na tabela. Por que demite os seus técnicos? Porque estão lá embaixo na tabela. Se estivesse lá em cima, não teriam demitido. Essa é a minha tese. Essa é a minha tese. Não é porque os clubes mantiveram seus técnicos que estão lá em cima na tabela. Não, não. Os técnicos só estão nos clubes lá de cima porque do Atlético, do São Paulo, que é o primeiro colocado, até o Santos, que é o 8º colocado, estão bem na competição. Por isso que os técnicos são mantidos. Esta é a minha visão sobre esse assunto. Goiás. 3 técnicos demitidos até agora. O Ney Franco em apenas 3 jogos foi demitido. Depois Thiago Largue durou 5 rodadas no Brasileiro. Anderson Moreira, que o mais longevo no Goiás nessa temporada, com 9 rodadas. E atualmente o Glauber Ramos, que é da comissão permanente do Goiás, treinou a equipe em 8 partidas até agora, é o atual treinador. Então, houve 3 demissões do Goiás. Ney Franco, Thiago Largue e Anderson Moreira, e agora o Goiás está no seu 4º técnico, que é o Glauber Ramos. O Botafogo também demitiu 3 treinadores. Paulo Tuori permaneceu 12 rodadas, Bruno Lazzaroni durou 5 rodadas e o Ramon Dias, apenas 3 rodadas, o Ramon Dias. E o atual técnico, Eduardo Barroca, que treinou em apenas 2 rodadas o Botafogo nesta temporada. Portanto, 3 demissões no Goiás, 3 demissões também na equipe do Botafogo. Deixa eu trocar a tela de novo aqui, para mostrar agora essa questão envolvendo aí o top 8, né, do Campeonato Brasileiro, do primeiro colocado, que é o São Paulo, até o 8º, que é o Santos, em termos de técnicos. Vamos lá. O São Paulo é líder
mantém o Diniz, o único técnico do São Paulo desde o começo da competição, portanto, São Paulo mantendo o Fernando Diniz, primeiro colocado. Segundo colocado é o Flamengo, fez uma troca no comando técnico. Atualmente o Rogério Ceni é quem comanda o Flamengo, mas Domenico Torren, o Domi, era o técnico, foi demitido após a derrota de goleada para o Galo Mineiro, lá em BH por 4-0 na abertura do retorno. 20º jogo, na verdade, da equipe, 20ª rodada da equipe do Flamengo, não o 20º jogo, mas na 20ª rodada, o Domi foi demitido, que deixou o Flamengo em terceiro lugar no Brasileiro com 35 pontos. Hoje, com o Rogério Ceni, o Flamengo ganhou uma posição só, é o segundo colocado. Então não mudou muito, na verdade. Demitiu o Domi. Aí foi eliminado na Libertadores da América pelo Rogério Ceni, eliminado na Copa do Brasil pelo Rogério Ceni. Ou não? Foi ele que comandou a equipe. E no Brasileiro, com o Rogério, subiu uma posição só. Era terceiro, agora é o segundo colocado, o Flamengo. Galo Mineiro mantém o Sampaoli, terceiro colocado no Brasileiro. Sampaoli, desde o começo da competição, Jorge Sampaoli, argentino, é o técnico da equipe do Atlético Mineiro. O Internacional, que começou com o Cudê, o Eduardo Cudê, só o Eduardo Cudê não está hoje no Inter porque ele pediu para sair. Certamente hoje o Inter na quarta posição teria mantido o Eduardo Cudê no comando técnico. O Grêmio, na quinta posição com o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio desde o início do Brasileiro. Palmeiras, que fez a troca. O segundo clube que trocou dos 8 aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, os dois que trocaram, que demitiram seus técnicos em meio ao Brasileiro. Luxemburgo. Hoje o Palmeiras é sexto. Luxemburgo foi demitido quando em casa, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu para o Curitiba por 3-1. Na 16ª rodada, o Luxemburgo demitido deixou o Palmeiras na 7ª posição com 22 pontos. Hoje o Palmeiras é sexto. Não mudou muita coisa. Tá vendo? Não adiantou muito trocar o técnico. O Flamengo trocou o técnico, tomou uma lambada na Libertadores, tomou uma lambada na Copa do Brasil, subiu uma posição na tabela. Palmeiras, trocou o técnico, botou o Luxemburgo para a rua. É verdade. Avançou na Copa do Brasil, avançou na Libertadores. Se avançaria com o Luxemburgo, não sabemos, né? Não deram a oportunidade para o Luxemburgo treinar o Palmeiras na Libertadores do mata-mata, nem na Copa do Brasil, então não sabemos. Só sabemos que no Brasileiro não mudou nada. De sétimo, o Palmeiras é sexto colocado hoje. Ou seja, com Abel Ferreira, português, não mudou nada. Fluminense começou com o Odair Helman, é o sétimo colocado. Se o Odair não tivesse saído para o mundo árabe, certamente estaria treinando ainda hoje, nesse momento, o Fluminense. Então, o Flu teria mantido o Odair Helman. E o Santos, que é o oitavo colocado, tem o Cuca, desde o começo da competição, portanto, mantém também seu treinador. Então, chego à conclusão, repito aqui, para mim, os técnicos mantidos no Brasileiro por esses clubes foram mantidos porque essas equipes do São Paulo até o Santos fazem boa campanha no Brasileiro. Os clubes não fazem boa campanha porque mantiveram seus técnicos, mas sim, os técnicos foram mantidos pela boa campanha dos seus clubes. Não esqueçam de ativar as notificações aqui do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para você receber as novidades do meu canal, claro, fazer sua inscrição no Plantão do Paulinho e também dar aquele like, aquela joinha pro Paulinho, tá certo? Isso aí, pessoal. Até mais. Fui. Tchau.